Tem algumas coisas pra falar, tá bom, rapaziada? Sobre aí que acumularam-se, né? Estreia de Memphis, muita coisa pra falar, mas hoje eu vou resumir. E primeiramente vamos falar do jogo de hoje, né? A gente via muito bem, né? Depois contra o São Paulo, eu não entendo o que aconteceu com o Ramon, porque ele mudou completamente a formação desse time. Já contra o São Paulo não fez o menor sentido o que ele fez, como ele entrou a campo, como ele escalou aquele time. Pra mim não tá fazendo o menor sentido que o Ramon tá fazendo essas mudanças. Precisa-se de uma explicação. Um time que está se ganhando, está jogando bem, não se mexe. Então eu não consigo entender. Mas é porque a gente tem que focar no brasileiro. Cara, olha, eu vou falar pra você, eu concordo. Eu já não vou ser louco de falar que a gente não tem que focar no brasileiro. Agora, a gente tá numa semifinal de Copa do Brasil. Meu irmão, agora é a hora de ir pro caralho. Ganha essa merda. Vai pra cima. Quer dizer, ganha essa ideia. Mas pelo menos faça o que você vinha fazendo com jogadores que você tem em mãos. Você não pode mudar um time que está vencendo, um time que tinha se encaixado de certa forma. Então você sempre jogou com 3 zagueiros ou com 3 volantes, sei lá o que você tá fazendo. Mas se tá dando certo, você continua essa merda. E o Ramon mudou nos últimos 2 jogos, contra o São Paulo e hoje contra o Flamengo também não é o Corinthians que vinha jogando tão bem nas últimas partidas. Essa é a grande realidade. Agora, ele precisa explicar muito bem o do porquê essas alterações. Se você entendeu, eu queria pedir a tua ajuda, pra você dizer pra mim o que você achou. Porque eu, sinceramente, não achei. Enfim, é um Corinthians que vinha bem, tomou uma ataca do São Paulo. Mas teve isso, teve aquilo. Se a gente for ficar se pregando a juiz, meu amigo, levar em consideração as faltas a favor do Corinthians, vai ficar na míngua. Vocês sabem que não vai ter, porra. Vocês sabem que não vai ter. E é interessante pra muita gente ver o Corinthians na Série B. E vai acabar acontecendo. Muito por incompetência do nosso time, da nossa gestão, mas muito também porque se quer ver um Corinthians na Série B. Ninguém fala de Série B, porra. Ninguém fala de Série B, essa é a grande realidade. Então, enfim. Continuando aqui, a grande realidade é que a gente vai pro Maraca, toda aquela parada, né? Vai enfrentar o Flamengo, que sim está desfalcado, mas ainda é um excelente time. Aliás, se gabaram por muito tempo, que tem 3, 4 times. Então, por mais que tenha toda essa choradeira ridícula, que a gente sabe, né? Que o filhinho vai correr pra mamãe CBF, aí os rivais vão falar que o Corinthians também é da CBF, aquela coisa, porque eu sei que a rezoeirinha de vocês é bem previsível, eu já sei onde vocês vão chegar. Dito tudo isso, choradeira do mordedor de virilha, Flamengo, Drocadanta, Flamengo, toda aquela porra. Não jogamos nada, né? A verdade é essa. A gente tomou um amasso fudido nesse primeiro tempo, de um Flamengo que vinha capengando, que perdeu inclusive pra gente, de um Flamengo que vinha na merda junto com o Tite, e era óbvio que o Felipe Luiz ia fazer a única coisa que ele sabe como treinador, que é repetir o processo de Jorge Jesus. Que não tá errado não, tá? Jorge Jesus é um ótimo técnico e se deu bem no Flamengo com esse estilo de jogo. E muitos dos jogadores que estavam em 19, pelo menos o corpo principal do Flamengo, tá aqui ainda. Então ele consegue reproduzir, né? É um jogador que é amigo dos caras, os caras vão correr por ele. É claro que teria uma mudança de postura de que desde lá de trás, quando o Tite foi ao Flamengo, todo mundo já tinha alertado que não ia funcionar. Como que você pega um dos maiores ídolos da história, se não o maior ídolo da história desse Flamengo aí, que nasceu em 19, e coloca no banco, que é o Gabigol? Me explica isso. Como é que você, técnico, vai se sustentar? Você não se sustenta. E o Tite, rapaziada, se mostra ser um cara que já tá ultrapassado. Não é? Pode ser que volte, pode ser que nunca volte, pode ser que vá para um time e faça um bom trabalho. Até esse momento, saída da seleção e Flamengo, se mostra ser um técnico que passou do ponto. Enfim, voltando aqui pro jogo de hoje, não jogamos absolutamente nada. O primeiro tempo do Corinthians foi amigo, assim, foi constrangedor, eu diria. E a verdade tem que ser dita. Por mais que eu goste de zoar, Flamengo é legal e tal, e eu gostaria de mandar um Flamengo e não tem nada ganho. Não, o jogo de volta pode mudar tudo. Se o Ramon não fizer merda, escalar o time que vinha jogando bem, a gente tem muita chance de passar, certo? Agora, se escalar novamente esse time mequetrefe que foi a campo hoje, vamos tomar outro vareio em casa e aí vai ficar feio, né? Então, dito isso, não jogamos porra nenhuma. Não tem porque eu inventar firula, tentar te explicar dos porquês. Não, mas é que o Corinthians não sei o que lá. A grande realidade é que a escalação que foi a campo está completamente a par do que vinha sendo apresentado com o time vencendo e ganhando jogos, certo? A escalação que foi a campo não se ajudou e nós precisamos falar de alguns jogadores. Vocês me desculpem, vocês já estão falando que esse Martínez é muito Corinthians. Hoje e contra o São Paulo, errou tudo que tentou. Não vamos ter aqui predileção, hein? Porque o Cantígio era pegado no pé,
Quem mais que a gente pegava no pé? Lembra o Gabriel Rufi? Então o que é pra um, é pra outro. Não é? Ou eu tô doido? Ou a gente vai ter predileção aqui? Então esse Martim, beleza, gritou, vai Corinthians, mas só vem já fazendo merda nos últimos jogos. Errou tudo que tentou. Tudo. Todos os passes. E errava passe assim, na frente dele. E depois abriu o braço e reclamava. Então, com todo respeito... Tá no Inter. Não dá. Hugo. Cansei de falar pra vocês. Nem o Hugo sabe o que ele tá fazendo no Corinthians. E um dos caras que vocês tanto batem... André Ramalho também. Que é o Mateuzinho, hoje jogou melhor do que o Fagner e que o Hugo juntos. Ou vocês vão ser desonestos de falar que não? Porque uma coisa é vocês não gostarem do cara, que nem eu não gosto do Fagner. Não esse de agora. Mas quando ele joga bem, eu falo. Não é? Aí você pega a nossa zaga. Nossa zaga hoje tomou um apavoro. E aí é muito porque o nosso meio de campo estava completamente entregue. Muito também por causa da saída de bola do Martínez, passe forçado. O Rian hoje, pelo amor de Deus, gente. Olha, eu não sei, desculpa, eu vou falar isso de novo. Eu falei naquela cobrança de pênalti e eu vou repetir pra vocês. O Rian não é um jogador ruim, não é um moleque ruim de bola, mas não é um jogador pra entrar num jogo desse tamanho. Meu Deus do céu, eu que sou um merda consegui enxergar isso. O Rian sente o jogo, tá na cara dele. Aquele pênalti que ele foi bater na última cobrança de pênaltis que teve, ele foi tremendo e errou, porque ele não tem psicológico pra jogos grandes como esse. O Rian é bom jogador pra entrar no segundo tempo, final ali, os últimos 15 minutos pra dar uma segurada, o time tá vencendo, ou então precisa segurar um empate, você coloca esse moleque. Começar com ele é loucura. Ele vai sentir a partida. Tem jogadores jovens que não sentem, outros sentem. Ele sente. Repito, longe de ser um jogador ruim, gosto do Rian. Não é um jogador pra ser titular em jogos grandes, isso é óbvio, tá na cara. Então é o quê? É a falta de jogador ali pro setor? Porque eu acho que não. Nós temos jogadores pra jogar ali. Mais uma vez, voltamos. Precisamos poupar jogadores pro brasileiro. Vamos ter sequência. Concordo, mas já estamos numa semifinal. Então, quando sair, não adianta ter chororô. Se a gente já está entrando num acordo, não, é bom sair mesmo, vamos focar no brasileiro. Não adianta ficar reclamando depois que saiu. Porque eu tô falando pra vocês, dá pra passar desse Flamengo. O Flamengo teve um up hoje porque mudou o técnico, o jogador vai dar a vida pra correr, mas muito se deve a esse abafa que o Flamengo deu no Corinthians, que não vinha dando em time nenhum. O Flamengo tava uns cacareco. Muito pelo que o Ramon fez hoje. Escalou um time completamente apático. Muito diferente de um Corinthians que vinha vencendo. Então eu não entendo. Esse é meu ponto. Não tiro o mérito do Flamengo ter amassado a gente. O Flamengo amassou a gente, mas muito se deve ao que o Ramon fez. Então desculpa, tá na conta do técnico isso. Não é fora Ramon. Não é nada disso. Mas o justo é o justo. Tem que ser falado. São Paulo também. Tem que ser falado. Certo? Não dá pra você culpar o Neneca, o Hugo. Não é que salvou um monte de gols hoje, inclusive um do Gabigol, inclusive um do Arrascaeta, jogou muita bola. Então aquele Pix que muitos aí estavam reclamando que o Corinthians teve que pagar por incompetência da nossa gestão, acabou valendo a pena. Porque se não paga, a gente estava ferrado. Porque o Hugo salvou vários gols, certo? Então eu preciso dizer uma coisa pra vocês. É um resultado ruim pro Corinthians? 1-0? Foi monstro. É. Horas, perdemos, não é? Perdemos o primeiro jogo de 1-0. Num contexto geral, jogo ida e volta pra decidir em casa. Não é ruim. Vai ser ruim se repetir essa mesma formação e os jogadores entrarem na lombriga, deixarem o Flamengo jogar. Porque o Flamengo vai tentar se impor na nossa casa se nós jogarmos dessa maneira. Tanto é que quando muda e você coloca os jogadores e abre um pouco mais o meio de campo do Corinthians, você empurra o Flamengo pra trás. Mas já estavam cansados. Não, senhor. Teve várias mudanças, entrou jogadores com sangue novo lá também. Então, não tô dizendo pra você que se a gente entra com o time, nossa, a gente dá uma abafa no Flamengo. Não, mas a gente não teria sofrido esse massacre. E o que me deixa muito puto é o nosso técnico ver que estamos sendo amassados e ficar assim. Meu amigo, deu 15 minutos. Pressão do caralho, não sei porque técnico tem esse orgulho. Porque parece que se eles mexerem no primeiro tempo, com 20, 30 minutos, eles estão assumindo um erro claro. E sim, tivemos um erro claríssimo, gravíssimo hoje.
tanto na escalação quanto na formação desses jogadores, dos jogadores que entraram em campo hoje. Não faz o menor sentido, certo? Enfim, concordo com vocês, toda essa choradeira aí, todo mundo dá razão ao Corinthians pelo fato da CBF ser frouxa, ter gente lá que não vale a pena nem te falar, que a gente sabe a idoneidade dessa instituição, que é um lixo podre, não é? Agora, dito isso, o jogo de hoje, meu amigo, fomos amassados, e isso pouco tem a ver com o que aconteceu lá fora. Certo? Hoje teve um Flamengo amassando o Corinthians, e essa é a verdade. E muito se deve também ao técnico, à falta de... à lombriga que entraram alguns jogadores, aos erros de passe que, meu Deus do céu, o próprio Charles hoje... O que eu vou falar pra vocês? Não é mesmo? Então, assim, 1-0 baratíssimo. Hoje era pra gente... se o Flamengo quisesse e tivesse mais competência, né? Se a gente não tivesse um goleiro também que tivesse nos salvado, o Flamengo teria matado hoje já a vaga pra final da Copa do Brasil. Agora, demos a sorte de ter sido 1-0. 1-0 é um placar abertíssimo. Abertíssimo. E isso eu diria pra vocês se o Corinthians tivesse feito 1-0 no Maracanã. Porque eu estaria falando a mesma cara. 1-0 só... essa porra é 0-0. Então o jogo de volta está abertíssimo. Agora, se entrar como entrou hoje, é bucha de novo. E não vai ter nem chance, tá? Vai perder em casa, a gente vai ser submisso, vamos se entregar a partida, a gente vai ver Flamengo tocar a bola, e é isso que vai acontecer. Então pro jogo de volta, se não voltar a formação que vinha fazendo, que mudou contra o São Paulo, que mudou hoje contra o Flamengo, vai ser vara de novo. Tá? Então assim, resultado muito, no final das contas, resultado excelente. 1-0. É isso mesmo que você ouviu. No final das contas, resultado excelente. Porque os caras não conseguiram matar o jogo. No jogo de volta, se entrar dessa maneira que hoje, é vapo. Se voltar a fazer a formação que vinha fazendo, colocar os jogadores certos, pode ter certeza que o Corinthians tem muita chance. Podem me cobrar depois. Tem muita chance de passar, certo? Enfim. E aí, galera, concordo com o Cross? Eu ainda acredito, igual ele falou, que tem jogo. Pra mim, a melhor atuação foi do Neneca. O Hugo Souza, né? Melhor dizendo. Eu acho que ele vai ter que mudar. Ali ele vai ter que pegar um... vai ser Charles, Ramírez e Garro. Tem que ser esse meio campo. Tem 3 zagueiros mesmo e os 2 laterais. Senão fica muito exposto. Ele tem que dominar o meio campo. Ele tem que pressionar. Tem alguma coisa que tem que dar um jeito. E outra coisa, pra mim, não tem como ele deixar de atacar. Esse medo que o Corinthians teve no Maracanã no primeiro tempo, algum negócio eles têm que fazer pro psicológico dos jogadores mudar, cara. Porque não tem explicação. Contra o São Paulo, mesma ansiedade, mesma afobação. Fagner fazendo falta, cotovelada do André Ramalho. O André Ramalho mal de novo, cara. O que tá acontecendo, cara? Os lances tudo pela direita. É coisa de se pensar. E aí, o que vocês acham? O que deve ser feito? Comenta aí.